Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seguinte galera, chegou para mim uma Belina com muitos problemas de parte elétrica, inclusive no painel de instrumentos, o qual não está fazendo medição de nada, não acende luzes, praticamente inoperante. Essa Belina, a única coisa que está funcionando aqui no painel de instrumentos dela é a luz de bateria e o velocímetro. O resto, a iluminação não funciona, não marca combustível, não marca temperatura, não acende aqui a luzinha de farol alto, luz de óleo também não acende, e fora vários outros problemas da parte elétrica. Então nesse vídeo eu vou fazer a desmontagem desse painel de instrumentos para poder verificar o que possa estar acontecendo nele, beleza? Segue no vídeo aí galera. Bom pessoal, basicamente esse daqui é o mecanismo que faz o acionamento dos ponteiros para marcar o combustível e a temperatura. O mecanismo é a mesma coisa para os dois. E esse mecanismo ele consiste de duas paletas. Eu tenho uma paleta aqui e uma paleta aqui. Elas são enroladas por um fio. Essa daqui é a que vai marcar o combustível e essa outra paleta aqui é a que vai marcar a temperatura. Estão interligadas nesse polo. Esse aqui seria um comum, provavelmente aqui vai ter um positivo e nesses polos separados aqui vão ser um negativo. Aqui vai vir a medição da boia, o sinal negativo para fazer o controle aqui da paleta, e aqui nessa outra parte aqui vai vir um sinal negativo da cebolinha de temperatura do carro, para ela poder fazer essa medição. Mas como que funciona aqui? No momento que você aplica uma tensão positiva aqui e me vem um negativo dos sensores da boia e da cebolinha de temperatura, esse filamento ele passa a aquecer. Quando ele esquenta, essa paleta ela começa a se retrair, fazendo esse movimento. No caso desse marcador de combustível, eu tenho a boia, é nada mais do que um resistor variável. Cada posição que a boia atinge, ela tem uma resistência diferente. Vai chegar um negativo aqui com tensões variáveis. À medida que a boia trabalha, essa tensão aqui também varia. Ou ela vem um pouquinho maior, ou ela vem um pouquinho menor. E aqui para a temperatura também vai ser a mesma coisa. Só para demonstrar aqui, eu vou colocar de novo os ponteiros. Ó, encaixar os ponteiros aqui na posição que deveria ficar. E vou fazer a demonstração aqui, ó. Então os ponteiros estão no lugar. Quando é aplicada a tensão adequada, ela vai reagir aqui, ó. O ponteiro vira. Ó, só apertar aqui um pouquinho mais aqui. Ó, vamos lá. Ele vai fazendo esse movimento aqui, ó. E essa paleta, ela vai se recolhendo. À medida que vai esfriando, a tensão vai diminuindo. Quanto menor a tensão, menos calor é gerado. E aí ela tende a voltar para a posição. Essa paleta aqui, ela está numa posição como se fosse uma mola, tá? Ela em posição normal vai estar aqui. Aplicando-se a tensão, vai gerar o calor. Quando gerado o calor, ela se retrai e faz isso daqui. Aí, beleza, a temperatura lá baixou um pouco. O pulso negativo vai variar, vai aplicar menos tensão e ela vai recolhendo, ela vai voltando. Aqui para o marcador de combustível é a mesma coisa. À medida que o tanque estiver cheio, a boia ela vai ter menos resistência. Então, com menos resistência, aqui vai se aquecer mais e aí tende a se retrair mais. À medida que o combustível vai acabando, a boia vai aumentando o valor da resistência. Ela aumentando o valor da resistência, a tensão aplicada aqui também vai ser menor. Com isso, a temperatura aqui dentro também vai ser menor. Aí, a partir do momento que tem menos tensão, esse filamento aqui vai esquentar menos e aí o ponteiro vai se recolhendo também.
Bom, pessoal, eu conferi lá a parte mecânica dos ponteiros, então aparentemente não tinha nenhum defeito lá. Então eu vim ver a parte elétrica aqui. Essa daqui é a placa do circuito do painel de instrumentos, que é onde vai ligado o chicote do painel, que manda todas as tensões. Então aqui eu tinha comentado para vocês que do lado de cá não acendia luz nenhuma, não acendia a iluminação do painel desse lado aqui dos medidores, não acendia luzes de farol alto, luzes de freio de mão, de luz de óleo, somente a luz de bateria que acendia. Então isso foi fácil resolver, eu desmontei aqui os conectores aqui e pude observar que era somente as lâmpadas que estavam queimadas, praticamente todas elas queimadas, só a de bateria que estava funcionando. Então essa parte foi fácil de resolver. Essa lâmpada aqui maior é a que faz a iluminação, essa e essa fazem a iluminação do painel de instrumentos, desse lado aqui dos medidores. Agora o grande problema estaria nessa plaquinha de circuito aqui. Essa plaquinha de circuito aqui é que faz o controle dos marcadores, tá? De combustível e de temperatura. Eu vou explicar aqui, eu vou desmontar essa placa. Vou fazer a desmontagem delas para a gente poder analisar aqui por detrás delas. Pronto, pessoal, feita a desmontagem aqui, essa plaquinha aqui, ela faz o controle desses marcadores. Esses pinos aqui são aqueles pinos correspondentes àqueles fios que estavam lá do outro lado. Vamos analisar esse circuito eletrônico aqui. É basicamente bem simples, ele só tem um capacitor e tem um circuito integrado. Ele é montado nessa posição aqui, de forma que esse contato aqui está marcado com um positivo e esse contato aqui está marcado com um negativo. Então, ele vai nessa posição, então eu já sei que aqui negativa e aqui positiva. O que essa plaquinha vai fazer? Esse circuito integrado aqui, na verdade, ele é um regulador de tensão. Porque vocês lembram que eu falei para vocês que se eu aplicar uma tensão direta, um positivo aqui e um negativo aqui, a paleta vai começar a aquecer, ela vai aquecer muito além do esperado, arriscado o filamento se romper. E esse circuito integrado aqui é um regulador de tensão. O que é aplicado aqui dá-se 12 volts. Esses 12 volts, eles entram nesse regulador de tensão e vai sair aqui, ó. Vai sair neste último pino regulado para 5 volts. Então, o que estava acontecendo aqui? Eu fiz todas as medições e verifiquei que esse circuito integrado, ele havia queimado. Eu tinha esse circuito integrado aqui, ó. Não sei se a câmera vai focar. Ver se ela dá um foco aqui. Ela é o L2605CV. Tive que fazer uma busca na internet para saber que tipo de circuito integrado era esse. E no datasheet dizia que era um regulador de 5 volts. Essa peça não consegui achar do mesmo modelo. O datasheet dizia apenas que era um regulador de 5 volts, 500 mA. A alternativa que eu busquei foi ter substituído por um outro componente, um LM7805. Era o que eu consegui achar para comprar. Queria fazer a mesma coisa, também é um regulador de tensão. A única diferença que eu vi desse para esse outro, fornece 500 mA de saída. Esse daqui já fornece 1,5 A. Eu fiz a substituição dessa peça e fiz os testes na bancada. Funcionou perfeitamente. Eu vou demonstrar para vocês aqui como que é o funcionamento. Eu tenho uma fonte de 12 volts, então eu vou aplicar 12 volts direto nesses terminais para vocês verificarem como que o ponteiro de temperatura e o ponteiro de combustível vão subir rapidamente. E depois eu vou fazer uma demonstração só no ponteiro de combustível. Tem uma boia aqui, essa boia é de outro carro. A resistência dela é diferente, mas ela vai servir só para a gente ter uma ideia de como que é o funcionamento, tá? Bom, pessoal, eu estou com uma fonte de alimentação aqui de 12 volts. Eu vou colocar os ponteiros no lugar e vou aplicar a tensão nos terminais para a gente ver como que é o movimento. As paletinhas, assim que elas aquecem, né, vai gerar um aquecimento
e a gente vai ver o funcionamento das paletas. Conectei aqui, ó, vai vir um positivo e aqui vai vir um negativo. Tô com a minha fonte desligada, eu vou virar o painel, colocar o ponteiro e vou ligar a fonte para a gente observar como que o ponteiro trabalha. Já está tudo ligado lá atrás, eu tô com uma fonte de energia 12 volts. Eu vou ligar ela aqui na tomada, vocês vão ver como que o aquecimento da peça vai ser muito rápido, vai ser instantâneo e a gente já vai ver esse ponteiro trabalhando, ok? Vou ligar aqui na tomada. Pronto, pessoal, eu desliguei da tomada. Vocês viram que a peça ela trabalhou instantaneamente porque aqueceu-se muito rápido esses filamentos aqui. E vocês veem, à medida que agora vai começar a esfriar os filamentos, o ponteiro ele vai recuando para a posição original. Eu vou fazer a desmontagem dessa ligação aqui e vou ligar a minha plaquinha, o meu circuito eletrônico aqui que vai fazer esse controle, tá? Então eu não vou mais aplicar um positivo aqui e um negativo aqui. Agora eu vou aplicar um positivo aqui e um negativo aqui para que a minha placa ela possa entrar em funcionamento. E aí em seguida, com a minha placa funcionando, eu vou aplicar um outro pulso negativo daqui, mas sem nenhuma resistência. Bom, pessoal, já conectei aqui o circuito, já fiz as ligações ali por detrás. Aqui eu vou ter um positivo e aqui eu vou ter um negativo de 12 volts. Aqui eu vou simular como se tivesse ligado no chicote, viria por aqui. Essas tensões viriam por esses pinos, teria um positivo e negativo. Então eu tenho aqui positivo e negativo 12 volts, vai passar por esse regulador de tensão e vai ter a saída do positivo aqui, tá? Uma saída positiva aqui e eu tenho que aplicar um negativo que viria dois sensores aqui e aqui. Esse daqui da boia para medir o combustível e esse aqui da cebolinha de temperatura para medir temperatura, certo? Então, daqui para cá, se eu medir com multímetro, vou ter os 12 volts. E daqui para cá, se eu pegar com multímetro, eu vou ter 5 volts. Vou fazer a demonstração aqui agora. Já estou com o multímetro a postos aqui, tá? A escala de corrente contínua. Vamos fazer as aferições agora, tá? Eu apliquei aqui um sinal negativo e aqui um positivo. Vai marcar para mim aqui os 12 volts. Chegando próximo aqui é da fonte, tá bom? Aqui está simulando a tensão que está chegando pelo chicote. Vai fazer a ligação dessa placa para poder alimentar esse circuito aqui. E passando por esse regulador de tensão, agora aqui nesse pino eu vou ter 5 volts, tá? Para diminuir um pouco essa tensão, para evitar aquele aquecimento excessivo lá, que pode danificar a peça, certo? Então daqui para cá, ó, eu já tenho 5 volts, tá bom? Tá regulado, certo? Com a fonte desligada aqui, eu fiz um jampeamento desse negativo aqui para esse aqui, que vai simular o pulso que deve chegar aqui para poder funcionar. Se eu desligar esse daqui, nada acontece aqui, porque precisa chegar um negativo daqui também. Tá aí, pessoal, fiz a montagem aqui dos ponteiros. Agora eu vou ligar a minha fonte aqui, lembrando 5 volts agora, tá? Porque tá com regulador de tensão, não mais 12 volts. E vamos ver o funcionamento do ponteiro. Lembrando que a tensão de trabalho lá vai ser essa de 5 volts, tá? O que vai ser a diferença? É que o negativo vai ter um resistor, tanto na medição do combustível como da temperatura. Então, à medida que o meu tanque vai esvaziando, a resistência vai aumentando. Então, ela tende a subir menos o ponteiro, né? Aqui é a mesma coisa. À medida que a temperatura está diminuindo, cria-se uma resistência maior. No caso aqui, ó, o ponteiro atingiu o seu volume máximo, porque está chegando hoje 5 volts, não está tendo nenhum tipo de resistência. Se eu ligar esse aqui, vai ser a mesma coisa, ele vai atingir o ponto máximo dele, porque não vai ter nenhuma resistência, certo? Certo, pessoal? Então, assim, para o ponteiro de temperatura, o trabalho aqui é o mesmo, tá? Bastaria eu ligar
agora o sinal negativo, que ele funcionaria da mesma forma, correto? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui agora é fazer a instalação de uma boia. Eu tenho uma boia aqui que é de outro carro, mas acredito que vai servir pra gente, tá? Pra gente fazer a demonstração, beleza? Aí, pessoal, eu fiz a ligação diferente aqui agora, tá? Eu liguei a boia, tá? Nós temos aqui a boia de outro carro, mas vai dar pra gente fazer isso aí. Então, agora, o negativo, ele parte daqui, ele vai para a boia, e aí a boia vai alterar a resistência. E aí a variação de tensão aqui vai ser diferente. Talvez não vai dar os 5 volts total, vai dar um pouco menos, correto? Eu tô com a minha boia aqui na posição de maior resistência, ou seja, ela está na posição de tanque vazio. Eu vou ligar a fonte e vou movimentar essa boia toda para a posição cheio, de tanque cheio, aonde ela vai oferecer uma menor resistência. Claro que, como essa boia não é a do carro, ela deve ter uma resistência diferente da original. Provavelmente, eu acredito que ela vai oferecer uma resistência maior. Ela oferecendo uma resistência maior, esse ponteiro não vai chegar lá no final. Praticamente aqui ele vai movimentar muito pouco. Eu vou até aproximar a câmera um pouco mais para a gente conseguir captar essa movimentação dele, porque é capaz de nem sair da reserva. Vamos lá, eu vou ligar aqui a fonte. Vou aproximar aqui um pouquinho a câmera lá do ponteiro e vamos focar ali Vamos ver se a gente consegue captar melhor a movimentação, beleza? Vou ligar a fonte aqui agora. Ligando a fonte. A boia está na posição de tanque vazio, com maior resistência. Eu vou alterar ela agora para a posição de tanque cheio, tá? E nós vamos observar aqui a movimentação do ponteiro. Vai ser praticamente irrisória, mas vai dar para ver alguma coisa. Ó, se vocês notarem, tá mexendo. Vamos ver até onde que ele vai. Tá aí, pessoal, eu acho que desse ponto aí não vai passar mais. Isso é importante também para demonstrar que quando você for trocar o sensor de boia do carro, é bom procurar a peça exata, viu? Porque dependendo se você colocar uma peça errada, pode dar problema aí na leitura também, né? Às vezes vai fazer uma aferição errada, né? E às vezes você fica na dúvida. Mas por quê? Porque a peça não é a correta, certo? Então, assim, tem variação de uma peça ou outra. Claro que você pega uma peça, os modelos ali são diferentes, uma não vai encaixar na outra, mas muitas vezes você pode encontrar peças que são fisicamente compatíveis, mas a sua resistência elétrica dentro pode ser diferente, e aí acaba ocasionando esse problema. Ó, essa boia é de uma Palio Weekend 98. Na posição que ela está aqui, o ponteiro já era para estar marcando ali tanque cheio, mas a resistência é diferente, são formas de trabalho diferentes. Beleza? É isso aí, galera. Nos próximos vídeos nós vamos dar continuidade aí na instalação dessa belina aí. Vamos voltar esse painel de instrumentos para o lugar e vamos começar a fazer os testes. Vamos ver se funcionou bacaninha, o ponteiro de temperatura, o ponteiro de combustível, e vamos verificar o que está precisando lá, que é seta, tem alguns itens para fazer ainda, beleza? Então, se você gostou do vídeo aí, já dá aquele joinha aí, segue a gente lá no canal e até a próxima. Falou!